Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus continue a nos envolver a todos nós, no plano físico e no plano espiritual. O assunto de hoje é um assunto muito interessante. E a gente lê uma vez, mas é diferente de estudar. Quando a gente vai estudar, tem coisas que a gente percebe que naquele momento da leitura a gente não conseguiu assimilar. Então a gente vai aprendendo mais. E no momento em que estamos, por que esse assunto é tão importante? Porque as descobertas são muito grandes. A ciência está aí comprovando livros que foram escritos em 1950, em 1930, 35, a ciência está comprovando tudo isso, informações que nós já tínhamos nesta época. Aí a gente vai observando com mais atenção o que esses livros nos trazem, o que a codificação, o que Allan Kardec trouxe nos 5 livros, o que a gente tem das obras subsidiárias aí nos ajudando também. Então, a gente vai vendo que quanta informação que a gente já tem, sabe? Eu fiquei impressionada, fui olhando, gente, mas isso já foi falado há muito tempo. E o Livro dos Espíritos, né, que é o primeiro livro da codificação, ele foi escrito por Allan Kardec em 1857. Então, a gente vai ver que nessa época, as informações que eles trouxeram para nós já eram, assim, significativas, falando de outros mundos, de muitos mundos, que hoje são descobertos. Então, a ciência e a filosofia juntos, a religião, eles não se contradizem, eles vão caminhando. Primeiro vêm as revelações, as informações espirituais, e depois vai sendo a confirmação da ciência. A gente vai ver isso hoje, né? Então, o que esse título nos quer dizer? Pluralidade dos mundos habitados. Então, a gente olhando no dicionário, o que significa? Está lá, a multiplicidade, a diversidade. Então, a quantidade de mundos que existem e também a diversidade, cada um é diferente do outro. Então, é isso. E esse assunto é um dos princípios básicos que a doutrina espírita nos traz. Então, quando a gente usa primeiro o Livro dos Espíritos, a gente vai ver que o Livro dos Espíritos se desdobra nos outros livros da codificação. E a gente encontra muitas informações dessa parte no livro A Gênese, porque é o desdobramento desse assunto. Então, na Gênese, no capítulo 6, que chama Uranografia Geral, a gente vai ver falando sobre a diversidade dos mundos existentes e das nossas vidas, das nossas existências também em outros mundos. E essa ideia não é uma ideia nova, é uma ideia muito antiga. Antes de Cristo, a gente vai olhando a história, tem muitos relatos, mas é justamente o Cristo também, na sua época, traz para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, ele fala: há muitas moradas na casa do meu Pai. E nesse capítulo 3, no Evangelho, fala que tem vários significados. A primeira é o nosso assunto de hoje, a quantidade de mundos que são habitados. A segunda ideia é que quando a gente desencarna e vai para o plano, volta para o plano espiritual, há várias regiões ou esferas vibracionais, não são lugares definidos, a gente lá é através da vibração que a gente se reúne,
E é também várias moradas na casa do Pai. Quando a gente em espírito, né, a gente não está com o corpo físico mais, no mundo espiritual também a gente tem várias moradas, dependendo da vibração nossa, porque lá a gente se reúne através das vibrações. E uma terceira também, que é muito falado, é o estado íntimo de cada um de nós. Por exemplo, eu posso estar no inferno quando eu penso, né, que eu não tenho jeito, eu posso estar tão desesperada que dentro de mim é também uma morada. Ou posso estar muito feliz, muito alegre, muito agradecida, também é uma morada. Mas hoje nós vamos falar dessa primeira, dos mundos habitados, que é o assunto nosso. Então, para a gente começar, nós vamos falar da Terra. A Terra está no sistema solar. Então, todos nós, quando ainda pequenos, né, passando pela escola, nós aprendemos que o sistema solar é composto, hoje, de 8 planetas. Plutão, na época, né, que a gente estudou, era um planeta, hoje não, é considerado planeta anão, né? Então, tem Mercúrio, que é mais próximo do Sol. Depois vem Vênus, a Terra é o terceiro, né, que ali orbita o Sol. Depois vem Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. É a composição nossa dos planetas do sistema solar. E hoje a gente sabe que existem também planetas anões e muitos outros astros, como satélites naturais. Satélites naturais, por exemplo, a Lua é um satélite natural da Terra. Por que ela é considerada hoje um satélite natural? Porque ela não gira em torno do Sol, que é uma estrela. Ela gira em torno da Terra. Então, é um satélite natural da Terra. Então, ela pode ser considerada também um planeta, né? Pode também ter vida, né? Então, ela está ali em volta da Terra. E nós, como planetas, estamos em volta de uma estrela, que é o Sol. E a nossa galáxia, né? Ela tem uma forma. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, ela é uma espiral. E a gente se encontra num braço dessa espiral. Ela é muito grande, ela é enorme. E o que é mais próximo da gente, a galáxia mais próxima da gente, chama Andrômeda. Né? Muitos de nós já ouviram falar dessa galáxia. E fala que a galáxia que a gente se encontra, a gente como sistema solar, está incluída numa galáxia que se chama Via Láctea. E para a gente, a dimensão da Via Láctea é muito grande. Fala que o diâmetro dela são 100.000 anos-luz. E 1 ano-luz é a velocidade que aí percorre, a distância que a luz percorre em 1 ano. Então, por exemplo, 40 anos-luz. Você gasta 40 anos na velocidade da luz, que é muito grande, é 300.000 quilômetros por segundo, para chegar lá. Então, para a gente atravessar a galáxia nossa toda, a gente gasta 100.000 anos-luz. É muito grande. Então, por isso que a gente usa um termo assim, são dimensões astronômicas. Para a gente, para a mente da gente, às vezes é difícil de assimilar essa quantidade de números. Mas, quando a gente fala de astronomia, essas diferenças, para eles, são pequenas, 42 anos-luz, 30 anos-luz. Então, essas dimensões no universo, né, são dimensões pequenas pela infinidade do universo, que a gente não consegue ainda compreender. Tem até uma pergunta no Livro dos Espíritos falando sobre o infinito.
Então, a resposta fala que a gente ainda não consegue compreender o que seria infinito para a gente. A gente não tem noção ainda, a nossa mente não consegue entender, né, essa infinidade, né, que a gente está incluído aí no universo, né? Então, só para contar uma história, né? Há uma história que o Chico nos traz, e está no livro Na Era do Espírito. Ele mostra a grandeza do universo. E ele fala, nessa lição, que ele pede licença para o mentor espiritual dele, Emmanuel, e pergunta qual a posição de Jesus. Jesus, que a gente sabe que é o governador do planeta Terra. Ele, quando a Terra foi construída, ele já era um espírito puro. Ele que nos orienta e que nos veio, é o modelo mais perfeito, que a gente pode contar com ele, que a gente pode esmerar, né, na figura dele. Ele pergunta, qual a posição de Jesus no sistema solar? Aí, ele fala que Emmanuel respondeu a respeito dele que ficasse. A respeito de Deus, com a expressão de Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, nos trouxe. E não perguntasse muito sobre isso, porque ele não tinha mente capaz de entender, de entrar no domínio desses conhecimentos com a segurança precisa. Aí ele fala que ele insistiu muito com Emmanuel, pedindo para entender, né, qual que era a situação ali de Jesus, né, no sistema solar. Foi então que o Emmanuel desdobrou na frente dele um painel, através de um fenômeno mediúnico. E apareceu então a Terra, como comunidade dos mundos, ali do sistema solar, que girava em torno do Sol. E o nosso Sol, diz ele, depois, em outra face do painel, evoluindo, para a constelação que ele fala, se não me engano, é chamada de Andrômeda. Depois dessa constelação, arrastando o nosso sistema solar, outros evoluíam em direção a outra constelação maior. E essa constelação avançava para outra muito maior dentro da nossa galáxia. Depois apareceu a nossa galáxia imensa, como se uma lente de alta potencialidade estivesse entre meus olhos e o painel, fala o Chico. E a nossa galáxia evoluía com outras galáxias em torno de uma nebulosa enorme, e que Emmanuel me disse que passava a evoluir em torno de outras nebulosas. Então, o Sol, a gente gira em torno do Sol, o Sol gira em torno de outras galáxias, depois tem a galáxia toda também girando em torno de outras galáxias, junto um monte de galáxias, gira em torno da nebulosa. Então, foi evoluindo de uma certa maneira que o Chico falou assim, então, a minha cabeça ficou muito cansada, e eu pedi para voltar. Como se tivesse saído aqui da Terra, como num foguete, e me perdesse no espaço afora. E sentisse uma vontade louca de voltar a ser gente de novo e ficar outra vez no meu lugar. Porque tudo está dentro da ordem divina, cada mundo, cada sistema, cada galáxia, orientadas por inteligências divinas e Deus para lá disso tudo, sendo que sem que possamos fazer uma definição. Aí ele fala assim, senti uma vontade enorme de voltar para minha cama e tomar um café quente. Então, a compreensão da gente ainda
é muito diminuta, é muito pequenininha, a gente não consegue digerir, assimilar essa dimensão enorme desses mundos. Então, isso aí só para a gente ter uma ideia, né? E hoje, com essas distâncias astronômicas, muitos de nós ainda pensam que é só o planeta Terra que é habitado. Muitos de nós ainda têm esse conceito e trazem esse conceito. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 55, a pergunta que foi feita para os espíritos foi a seguinte: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E a resposta foi assim: sim, o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para eles Deus criou o universo. Ou seja, toda essa fala foi para mostrar que quão pequenino é o planeta Terra no universo. É um pontinho no braço da nossa galáxia da Via Láctea. E é vaidade e orgulho da gente pensar que nós somos os únicos seres criados por Deus. Aí, essa pergunta ela pergunta, todos os outros globos são habitados? Sim, todos. Todos os outros globos, todos os outros planetas. Só no nosso sistema solar tem 8 planetas. Então, fala-se que todos são habitados. Por que a gente ainda não consegue ter esse contato com outras civilizações, outras pessoas, outros planetas? Aí eu achei muito interessante, num livro que chama O Consolador, que também o Espírito Emmanuel traz para a gente, numa pergunta, olha que inteligência que fala. Na pergunta 74, fala assim: o homem científico poderá encarar com êxito as possibilidades de uma viagem interplanetária? Olha, naquela época, já falando sobre isso. Aí a resposta é a seguinte: pelo menos, enquanto perdurar a sua atitude de confusão, de egoísmo, de rebeldia, a humanidade terrestre não deve alimentar qualquer projeto de viagem interplanetária. Que dizermos do homem que, sem dispor a ordem na sua própria casa, ou seja, sem conseguir a paz aqui, né, quisesse invadir a residência dos seus vizinhos? Se tantas vezes as criaturas terrestres têm menosprezado os bens que a providência divina lhes colocou nas mãos, não seria justo circunscrevê-las ao seu âmbito acanhado e mesquinho? O insulamento da Terra, insulamento quer dizer o isolamento, a solidão, ali, né? Porque somos todos irmãos, uma comunidade universal, irmãos universais. Todos somos criaturas de Deus, porque Deus é único. Então, essa separação da Terra é um bem inapreciável. Observemos as expressões do progresso humano, movimentadas para a guerra e para a destruição, nos triunfos da força, e rendamos louvores ao Pai Celeste por não haver dilatado ainda
não haver dilatado. No orbe terreno, os processos de observação das suas vaidosas criaturas. Então, aqui ele fala para a gente, com todas as letras, que a gente precisa de entender que, para a gente ter contato com outros seres, a gente precisa, primeiro, de trabalhar o íntimo de cada um de nós. Né? Então, isso está preparando a gente. Quer dizer, a gente já tem notícia. A gente tem que ser preparado. Traz para a gente tudo isso, para que a hora que chegar o momento, a gente já está sabendo. Né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, quem tiver a chance de dar uma olhada, vai ver que lá é muito claro, quando fala das moradas na casa do Pai. Fala das categorias dos mundos. E fala que há várias categorias: primitivos, provas e expiações, regeneração, mundos ditosos ou felizes e mundos celestes. Descreve a característica moral de cada um desses mundos. Fala que o primitivo são aqueles espíritos que vão encarnar pela primeira vez. Ali estão. Que a Terra, ela está no momento que ela está passando de provas e expiações para regeneração. Então, a gente já passou pela parte primitiva. A gente não está mais nessa parte, então a gente já caminhou. A gente está no momento fazendo essa transformação de provas e expiações que nós somos para a regeneração. Por isso, tanta tumulto, tanta coisa acontecendo nas nossas vidas, porque nós temos essa oportunidade que nos é dada dessa transformação. E a gente sabe que o espírito evolui. Nós somos espíritos encarnados, porque a gente evolui aqui na Terra, como encarnados, que estamos agora, mas também nós evoluímos no mundo espiritual. Então, a gente evolui aqui e lá. Mas a gente precisa dessa encarnação para evoluir. Podemos evoluir aqui, podemos também evoluir em outros mundos. Então, a gente não se dá todas as encarnações só no mundo. Às vezes, quando a gente passa e aprende tudo que tem que aprender naquele mundo, a gente já pode ir para outro e aprender o que aquele mundo nos fornece. Então, a gente vai ampliando o nosso conhecimento e a nossa visão. Então, aqui não é o único lugar que a gente está, que a gente pode estar. A gente pode também estar em outros mundos. E a gente vai ver que quando a gente vai progredindo e vai podendo passar de mundos, as características são diferentes. E a gente vai melhorando. E os mundos também progridem. Do mesmo jeito que a Terra também, ela está passando de provas e expiações para a regeneração, a Terra está progredindo. Os mundos físicos também progridem. Interessante que a gente falou dessas questões de distâncias enormes, de viagem interplanetárias, né? Então, a gente está falando só da parte encarnada, porque essas distâncias são percorridas pelo homem encarnado. Mas, quando a gente desencarna e está no plano espiritual, tem um livro que se chama Cartas de uma Morta. Não sei se vocês conhecem, ele não é tão conhecido, mas é a mãe do Chico, que através da psicografia o Chico traz para a gente, quando ela desencarna, e tem 2 capítulos que ela fala das características, uma ela fala de Marte, e outra ela fala de Saturno. Ela fala que
ela foi fazer uma viagem para conhecer Marte, mas ela já estava desencarnada. Então, ela não podia fazer essa viagem sozinha. É lógico que o mentor dela, acompanhou nesse âmbito para fazer, né, essa viagem. E ela fala que ela, só de pensar forte, de estar lá, em segundos, ela estava. Ela fala até que foi uma viagem vertiginosa. Imagina, a gente não tem essa condição, né? Quando a gente estiver no plano espiritual, então ela pensou profundamente, em segundos estava em Marte, como espírito. Então, ela observou que Marte também tem a parte desencarnada e tem a parte encarnada. Como na Terra aqui a gente tem nós que estamos encarnados e os espíritos que estão aqui conosco também. A gente está na casa de Glacos. Glacos tem toda uma equipe de espíritos que nos amparam, nos ajudam. Tem a parte toda espiritual. Então, tem momentos que a gente está lá como espírito e tem momentos que a gente está aqui. Então, todos os planetas geralmente têm esses dois lados. Então, a parte encarnada e desencarnada. Então, quando eu desencarno, para me mudar de mundo, vamos dizer que vou encarnar em outro mundo, eu preciso de desencarnar, certo? Pegar as características do outro mundo, meu perispírito vai assimilar as características do meu mundo. Primeiro eu vou para o mundo espiritual, para depois poder encarnar em outros mundos. Então, ela lá observou essa questão de Marte. E fala que Marte é nosso vizinho. E Emmanuel fala uma coisa muito interessante. Ele fala para a gente ver o universo como um prédio, vários prédios, como uma cidade enorme. Ele fala que o sistema solar é um prédio. Então, no primeiro andar, a gente viu que tem Mercúrio. No segundo andar, Vênus. A gente está no terceiro andar. Certo? No quarto andar, vizinho da gente, está Marte. Ele fala que o nosso prédio não é um prédio primitivo. Então, ele não é dos mais, assim, começando. É um prédio que já desenvolveu um pouco. Mas existem no universo prédios maravilhosos, que já estão como mundo felizes, mundo ditosos, que são de belíssimas, que a gente nem imagina, a gente não dá conta de imaginar. Mas que a gente, como estando nesse prédio, nessa grande cidade que é o universo, a gente pode mudar de prédio, como a gente viaja, né? A gente vai para outro estado, a gente vai para outro país, a gente também pode mudar de mundo. Mas que ainda nós somos os vizinhos, falando de Marte, que incomoda muito Marte. Porque o nosso vizinho, ele está um pouco mais evoluído do que nós, e a gente é um vizinho barulhento, porque as vibrações dos nossos pensamentos, da atmosfera nossa, ainda é muito densa. Então, a gente incomoda os marcianos, né? Porque eles querem que a gente melhore, porque a gente não vai incomodar tanto. Então, eu achei muito interessante essa comparação que o Emmanuel traz para a gente, fala para a gente. E eu queria trazer para vocês, eu trouxe, né? O que a mãe do Chico fala de Marte. E é um incentivo para a gente. Então, trabalhar essas questões que foi falado no primeiro horário, que foi o perdão, que é uma questão da caridade. Quando a gente fala da caridade, que a gente tem que ser mais caridoso, e a gente vê que a caridade é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, isso aqui é caridade. Quanto mais a gente evolui
quanto mais a gente cresce, a gente vai poder habitar mundos bem melhores, né? Então, ela traz para a gente como esse incentivo, como mostrando para a gente que aqui é uma passagem. E se a gente passa aflições no momento, dificuldades, que a gente persevere, que a gente se mantenha firme, porque isso aqui é só uma passagem, sabe? O importante é a gente se melhorar por dentro, a gente poder evoluir, a gente poder crescer. E a lei de cooperação é uma lei para todos nós. A gente não evolui sozinho, a gente não cresce sozinho, a gente precisa do outro. O outro ajudando. Eu sei algumas coisas, mas eu não sei outras que o outro sabe. O outro pode me ajudar. Então, a gente vê que a gente precisa e que a gente também pode ajudar muito. Então, essa lei de cooperação faz com que também a gente cresça, com que a gente evolua muito e possa ou habitar a terra regenerada, que a gente vai pegar, se a gente voltar aqui, a gente já vai pegar a terra regenerada, ou outros mundos também. Então, ela fala de Marte, eu queria trazer para nós. E ela fala aqui, que ela foi lá com a permissão dos guias espirituais, superiores, não pode fazer essa viagem sozinha, e objetivando a consolação dos que sofrem aqui. Então, o objetivo dela de trazer esse relato é trazer essa consolação para nós, falando que existem mundos muito melhores, E ela fala aqui, eu tenho aprendido que há mundos de todas as espécies, diversificados em sua natureza, como a essência dos sentimentos das almas. Mundos de dor, mundos de ventura, mundos de aprendizado, mundos de luta e mundos de regeneração. Ela fala assim, todas essas distantes pátrias que vossos telescópios focalizam dentro da noite imensa, não poderiam estar vazias e abandonadas. Ou seja, só a gente aqui é subestimar o nosso Pai Maior. Há muitas criaturas. Então, ela fala assim, os planetas que rolam no infinito constituem a família universal por excelência. Cada um deles comporta uma humanidade, irmã de todas as outras, que vibram na imensidade. E ela fala assim, repete, o que a gente já falou aqui. É tola a vaidade do homem terreno afirmar-se a única criatura pensante de todo o universo, mesmo porque a Terra é um dos planos mais obscuros e mais repletos de amargura para quantos já experimentaram algo das felicidades imorredoras que a evolução do sentimento e do raciocínio pode facultar. Para as almas que estão acendradas no amor, a Terra é bem um recanto do exílio e das sombras. Então, ela está falando que existem mundos maravilhosos, que a gente vai participar desses mundos. Aí ela fala assim, que queria falar sobre Marte. E bastou esse pensamento forte dela, ela já estava em Marte. E ela fala assim, vi-me à frente de um lago maravilhoso, junto de uma cidade formada de edificações profundamente análogas à Terra. É muito parecido. Apenas a vegetação lá era ligeiramente avermelhada, mas as flores e os frutos particularizavam-se pela variedade de cores e de perfumes. Percebi perfeitamente a existência de uma atmosfera parecida com a da Terra, mas o ar, na sua composição, afigurava-se muitíssimo mais leve. Assegurou-me, então, o mestre, quer dizer, o mentor, que a acompanhava, que a densidade em Marte é sobremaneira mais leve, tornando a atmosfera muito rarefeita. Então, nós voltamos a gente para um pouquinho, volta no Livro dos Espíritos, na questão
56, que pergunta assim: é a mesma a constituição física dos diferentes globos? Ou seja, é a mesma constituição física dos diferentes mundos? A resposta é a seguinte: não, de modo algum os mundos se assemelham. Então, são bem diferentes cada mundo em si. Aí, logo a seguir, vem uma questão que fala assim: não sendo uma só para todos a constituição física do mundo, seguir-se-á tem organizações diferentes dos seres que os habitam? Está no Livro dos Espíritos. Resposta vem para nós: sem dúvida, do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros para viver no ar. Então, a gente entende que a gente não é capaz de viver na água. A gente não tem a constituição para ali estar imerso no oceano, certo? Mas os peixes foram feitos com a constituição que eles conseguem. Então, será que nós, em outros planetas, com a constituição do corpo que nós temos físico, estou falando aqui encarnados, a gente teria condições de viver lá? Não, porque a gente não está adaptado para viver lá. E aqui essa comparação eu achei fantástica, porque se a gente não visse que os peixes vivem na água e os pássaros no ar, a gente não entenderia que às vezes eles têm outro tipo de constituição que a gente não tem ainda. Então, os nossos corpos foram feitos para viver aqui na Terra. Então, a gente precisa de se adaptar a esses mundos. Então, é bem interessante. E a resposta: os mundos são iguais? Não, são diferentes. Aí, eu fui pesquisar um pouco, e no nosso sistema solar, fala que Mercúrio, Vênus, a Terra e Marte são planetas rochosos. E fala que os outros planetas, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são planetas gasosos. Então, a constituição aí, só para a gente perceber, são bem diferentes. Então, que dirá da gente esses planetas? A gente não está adaptado. Então, em espírito, ela pôde ir lá verificar isso tudo. Mas a distância é muito grande e também a gente precisa de adaptações para poder viver nesses planetas. E os nossos instrumentos ainda não são capazes de detectar o que ela está falando aqui com a gente, né? Por que o homem ainda não conseguiu? A gente viu aqui no Consolador que o Emmanuel falou para a gente. Então, a gente tem uma faixa que os nossos olhos conseguem enxergar, uma faixa que os nossos ouvidos conseguem ouvir. Um exemplo que a gente vê é que os animais, por exemplo, um cão, a faixa de audição dele é diferente da nossa. Então, a gente não consegue, com os olhos físicos, com os instrumentos que são desenvolvidos pela ciência, ainda detectar situações. Um exemplo que eu acho que nos ajuda muito é o seguinte: é o plano espiritual. Os nossos olhos físicos não conseguem enxergar o plano espiritual. Quem é médio ostensivo não precisa dos olhos físicos para ver os espíritos, às vezes é evidente, né, que vê. Ele vê até de olhos fechados. Então, a nossa constituição aqui do corpo físico ainda não permite essas situações. Mas, pelo que a gente vê, que já foi, que Allan Kardec já escreveu para a gente, e ele trouxe, a gente tem que estudar muito, porque vai chegar o momento que nós teremos isso, e essa preparação, sabe, cada um a seu tempo, está vindo para a gente, né? Então, vamos ficar atentos,
né? É isso. E continuando aqui, só uma coisa que eu queria falar. Na questão do livro dos Espíritos 58, ele fala assim: os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor por motivo de esse astro se lhe mostrar apenas com a aparência de uma estrela, ou seja, aqueles que estão distantes do Sol, quer dizer, o calor do Sol, né, chega lá mais fraco. Aí, a resposta é a seguinte: pensais então que não há outras fontes de calor? Além do Sol, e que em nenhuma conta tendes eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis, e bem mais importante, o que lhe cabe desempenhar na Terra? Demais não dissemos que outros os seres são feitos de igual matéria que vós outros e com órgãos de conformação idêntica a dos vossos? Está falando que lá em Marte, por exemplo, a conformação dos corpos são adaptáveis ao mundo, cada um ao seu mundo, mas a constituição, tudo vem de uma mesma coisa, de uma matéria que é a matéria imponderável, né, que nossos olhos não veem, mas é matéria, né? Então, existem vários tipos de matérias que a gente não tem nem noção, de vibrações. Então, está falando isso aqui para nós. E uma coisa interessante quando a gente fala, tem um livro que chama Os Exilados de Capela, que também é uma leitura, porque a gente está passando por uma transformação que eles passaram há um tempo atrás, e fala que o sistema de Capela, a Capela é um sol, que lá é um sistema binário, que tem 2 sóis, 2 estrelas. E fala que Sírius, também, que está no livro Renúncia, Sírius é um mundo muito evoluído, e a Alcione, né, veio de lá para encarnar aqui na Terra. Quem não leu, é um livro excelente para ler. E o Sírius, desde muito tempo, traz essa informação no livro Renúncia, que são 3 sóis. É um sistema trinário. E que o nosso, que só tem um sol, ele é uma coisa rara, a maioria ou é binário ou é trinário. Então, os mundos, os sistemas, são compostos por mais de uma estrela. É só o nosso, que é mais raro, você encontra outros também que são similares, mas é mais raro ter um sol só. Então, isso também é uma informação, né? Quer dizer, tem mundos, sistemas solares que tem, no caso de Sírius, são 3, né? Então, assim, a gente fica encantada com quanta coisa a gente não conhece, com quanta coisa a gente vai lendo e vai prestando atenção e fica, fala assim, gente, como isso pode acontecer? E a ciência, com esses telescópios, era o Hubble, que ele é mais antigo, agora é o James West. E se a gente pesquisa a respeito desses telescópios, eles já descobriram muitos mundos, e eles chamam exoplanetas. São planetas que não estão no sistema solar, no nosso sistema, que estão em outros sistemas, que têm as características que nós temos, que tem água, atmosfera, muito parecidos conosco, que não estão nesse sistema. Então, a ciência vai aos poucos trazendo para a gente informações e confirmando essas informações que foram trazidas, por exemplo, esse livro, Cartas de uma Morta, em 1935. A maioria de nós, eu acho que ninguém era nascido em 35, ou um ou outro. Então, olha para você ver, já tinha essas informações, agora que nós estamos confirmando, né? Então, é muito interessante. É um assunto, eu fiquei encantada com a quantidade de informações que a gente tem, a codificação, desde o Livro dos Espíritos, a Gênesis, que desdobra esse assunto,
Depois tem o Evangelho no capítulo 3. O céu e o inferno fala de outros mundos. O livro dos médiuns traz também uma questão falando das perguntas que a gente pode fazer para os espíritos em relação a outros mundos, né, que Kardec, na época, fazia. Então, assim, eu fiquei encantada, sabe, com a condição, assim, das informações. A gente só não sabe porque não quer. Então, quer dizer, eu tive que estudar, né? Então, eu também não sabia. Então, é um incentivo para a gente olhar sobre esse assunto. Como o nosso tempo está acabando, né? E é um assunto, assim, para alguns, eu acho, para mim, principalmente, ele assim, chama muita atenção. É um assunto muito interessante. E na codificação toda, a gente tem falando sobre isso, né? Essa habitação, tem outros seres em outros mundos. E nas leituras subsidiárias, Carta de uma Morta, que não vai dar para falar aqui sobre Saturno, né? E continuar falando sobre Marte, é interessantíssimo. Tem no Luz Imperecível, que o Honório de Abreu fala também das várias moradas na casa de meu pai. Tem num livro que chama Emmanuel, pelo próprio Emmanuel, fala também da diversidade dos mundos. Tem nesse livro que eu trouxe, O Consolador. Tem também um livro que chama Religião dos Espíritos, na lição 78. Também fala de uma clareza sobre esses mundos habitados. Tem na Revista Espírita, porque a Revista Espírita começou em janeiro de 1858, que Allan Kardec trouxe vários assuntos e punha na Revista Espírita. Em março, quer dizer, no terceiro mês, né, ele já falou sobre essa diversidade que a gente tem dos mundos habitados. Então, não é um assunto, como se diz, inacessível, não é um mistério. Então, todo mundo pode ler a respeito disso. É muito rica a respeito dos mundos habitados, né? E o outro livro que eu queria falar, A Caminho da Luz, fala também da parte de Capela, quando eles estavam fazendo essa transição de mundo de provas e expiações para a regeneração, que a gente está fazendo agora, que aqueles que foram degredados de Capela vieram aqui para a Terra, que Jesus os acolheu, sabe? E eles vieram para se reeducar, porque eles não comportavam mais naquele mundo que estava sofrendo aquela alteração, né, moralmente. Então, eles vieram aqui para se reeducar e, ao mesmo tempo, para ajudar a evolução da Terra, daqueles que eram os seus habitantes primitivos, né? Então, é muito rica, né? Então, não deu para falar tudo, mas é um incentivo para a gente não desistir. Todas as nossas aflições, dificuldades, faz parte da nossa evolução. E para a gente conseguir, passo a passo, um dia de cada vez, superá-las, que a gente vê que a gente vai evoluir, porque a nossa destinação é a evolução, sabe? Uma coisa que é certo, destino da gente, é evoluir, né? E a gente pode estar habitando a Terra num mundo regenerado, mais feliz, onde ainda há bem e mal, sim, mas ali, nessa época, o bem ainda vai dominar, porque hoje, provas e expiações, a gente sabe que o mal ainda é muito grande, mas todos estamos aprendendo, todos somos irmãos. Então, mesmo aquele que hoje tenha dificuldade, tudo, é um irmão que mais cedo ou mais tarde também evoluirá. Então, ela traz para a gente aí como incentivo para a gente não desistir das nossas lutas. Que Jesus abençoe a todos nós, no plano físico, no plano espiritual, e que a gente possa levar essas vibrações que todos nós fomos envolvidos, levar aos nossos lares, né? Que Jesus abençoe a todos. Que assim seja.